Neste quarto domingo da Quaresma, somos convidados a descobrir um Deus que é extremamente rico de misericórdia. Contraria as nossas expectativas e ideias pré-concebidas, que desde sempre está empenhado em conduzir-nos a uma vida de comunhão com Ele, a uma vida feliz e plena. As leituras apresentam-nos Deus como um Pai que nos ama com amor eterno, apesar das nossas escolhas por vezes erradas. Deus é paciente e está sempre à espera para acolher e abraçar os filhos que decidem voltar. A primeira leitura, que se situa após a passagem do Jordão, do Rio Jordão, e da entrada na Terra Prometida, já depois da circuncisão dos israelitas, convida-nos a dar um passo em frente, a assumir a libertação que nos é oferecida, a receber a vida nova que Deus já nos obteve. A segunda leitura, somos convidados a acolher a oferta de amor que Deus nos faz através de Jesus. Só reconciliados com Deus e com os irmãos, podemos ser estas criaturas novas, que são manifestação do homem e das mulheres novos. No Evangelho, o Evangelho é uma extraordinária imagem de Deus na figura de um Pai que ama de forma gratuita, apesar de tudo e dos acontecimentos, que ama com amor fiel e eterno, até e mesmo apesar das escolhas erradas e da irresponsabilidade do filho rebelde. E esse amor está sempre à espera, dia após dia, semana após semana, ano após ano, para acolher e abraçar o filho quando ele voltar. É um amor entendido na linha da misericórdia e não na linha da justiça e da expectativa dos homens. Quando entrarmos na Eucaristia este domingo, vamos ser surpreendidos com os paramentos rosa, onde os houver. O sacerdote estará há 2 domingos do ano em que isso acontece, um no Advento, outro na Quaresma. Nós chamamos-lhe o Domingo da Alegria. Na Quaresma chamamos o Domingo Laetare, ao contrário do Advento, chamamos o Domingo Gaudete. Porquê? Porque a antífona de entrada deste domingo começa com essa expressão: Alegra-te, Jerusalém. Nós já passámos o meio da Quaresma, parte do caminho já foi feito, aproximamos-nos do fim, aproximamos-nos da meta. Em breve é-nos oferecida a alegria da ressurreição e é o Domingo da Alegria. Bem-vindos, eu sou Paulo Farinha Silva. Vamos começar então por ouvir a primeira leitura. Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Os filhos de Israel acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra, pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. Quando começaram a comer dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas, naquele ano, já se alimentaram dos frutos da terra de Canaã. Esta leitura é tirada do livro de Josué. Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco, depois da Torá. Depois daqueles 5 livros que são essenciais, que eram ainda hoje são o centro da fé do povo judeu. É tirado do capítulo 5 e no capítulo 4 as águas do Jordão tinham-se separado diante da Arca do Senhor. O povo prepara-se para entrar na Terra Prometida, entra pelo Oriente e para isso é preciso atravessar o Jordão. E o Senhor faz parar as águas do Jordão para que a arca e todo o povo possa passar a pé enxuto mais uma vez. O capítulo 1 do livro de Josué começa desta maneira: Moisés, meu servo, morreu. É Deus que fala. Levanta-te, Josué, levanta-te, pois, e atravessa o Jordão, tu e todo o povo,
e entra na terra que eu darei aos filhos de Israel. Todo o lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vos-lo darei, como prometi a Moisés. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Josué, mas o objetivo parece ser bastante claro desde o início. Se o autor do livro relembra a obra de Deus em favor de Israel, é, desde logo, para exortar o povo à fidelidade. Este é o livro de cumprimento da promessa. Até aqui, no livro do Pentateuco, nos livros do Pentateuco, nós vemos Deus, sobretudo a partir do Êxodo, Deus que resgata o povo que está oprimido. O Evangelho, a segunda leitura vai-nos falar deste opróbrio. Deus que liberta o povo que está oprimido no Egito, sob a escravidão, num país estrangeiro. Deus prometeu que o iria libertar e que lhe iria dar uma terra, mas até que essa promessa ainda estava em cumprimento. O livro de Josué é quando o povo pode verificar o cumprimento dessa promessa. E é por isso que este livro é escrito num estilo épico, num estilo assim grandioso. Não é propriamente um livro histórico, porque o mais importante não é tanto referir os factos históricos, assim de uma forma cronológica, mas é assim um pouco como os Lusíadas. Os Lusíadas também eles têm um estilo épico. Os Lusíadas é para enaltecer os feitos grandiosos do povo português, baseado em alguns factos históricos. Nós sabemos bem que nem tudo é histórico nos Lusíadas. O livro de Josué é um pouco assim também. Ou seja, baseia-se em factos históricos, na entrada do povo numa terra. Nós sabemos bem que se calhar o povo não entrou todo na terra ao mesmo tempo. Há até quem diga que algumas das tribos de Israel nem sequer nunca chegaram a ir para o Egito. Há quem refira que se calhar houve tribos que regressaram do Egito mais cedo, antes daquilo que é relatado no Êxodo, mas seja como for, apesar de todas essas discussões históricas, seja como for, este é o livro então que narra, que conta este episódio, este cumprimento da promessa que já vinha sendo cumprida ao longo dos últimos 40 anos. Não é? E é um livro então que termina depois no capítulo 24 com a morte daquele que é declarado o seu autor, não terá sido, mas com a morte de Josué. Quem é então Josué? Josué é mais uma das personagens bíblicas que muda de nome. No início nós conhecemos-lo como Oseias, e é precisamente naquele momento em que Moisés envia os emissários a fazer o reconhecimento, logo no início do Êxodo, envia emissários a fazer o reconhecimento da terra prometida, que nesse momento Moisés muda o nome, chama-lhe Josué. De Oseias ele passa a chamar-se Josué, e Josué significa simplesmente Deus salva. Josué não é um nome só parecido com o nome de Jesus. Efetivamente é o mesmo nome. Jesus é uma espécie de abreviatura de José. E a sua missão é-lhe dada quando Moisés muda o seu nome. A sua missão vai ser a dar cumprimento ao plano de Deus. Então, ao passarem o Jordão, depois de construírem um momento comemorativo, isto no capítulo 4 do livro de Josué, depois de construírem um momento comemorativo com 12 pedras que Deus manda recolher, está escrito então no capítulo 4. Quando os vossos filhos perguntarem um dia a seus pais que significam essas pedras, respondei-lhes assim: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus secou diante de vós o leito de Jordão, como havia feito ao mar dos juncos, que secou até se passássemos. O paralelismo com o primeiro Êxodo é mais que evidente. Da mesma maneira que Deus secou o mar vermelho para que o povo pudesse passar a pé enxuto, Deus agora seca o rio Jordão. E
Aproxima-se, entretanto, a celebração da primeira Páscoa na Terra Prometida. E só os circuncidados podem celebrar essa Páscoa, tal como estava escrito na lei de Moisés. No capítulo 12 do Êxodo podem verificar. E por isso, Josué faz o povo passar pelo rito da circuncisão. Como sabem, consiste no corte do prepúcio do pênis dos homens. Não é? Esta circuncisão não é mais que um sinal da aliança de Deus com Abraão e, portanto, sinal de pertença do povo eleito a Yahvé, ao Senhor. E esta circuncisão é precisamente, normalmente é feita quando a criança tem 8 dias de idade, o 8º dia, e é assim um sinal de aliança, é um sinal de uma marca no corpo que quer dizer que este rapaz quer pertencer a Deus. E é aqui então, é neste momento, após a circuncisão de todo este povo que acaba de passar o Jordão, é neste momento que se situa então a passagem que nós ouvimos neste domingo. E neste capítulo 5º do livro de Josué, aparecem muitas vezes, são várias vezes, que aparecem as palavras hoje e nesse dia ou nesse mesmo dia. Então, sob estas poucas linhas, bastante rápidas, há uma espécie de um juramento real que está oculto. Um juramento que contém 2 pontos e que nunca deve ser esquecido. Primeiro, foi Deus quem nos libertou ou quem os libertou do Egito. Segundo, se Deus nos libertou do Egito, foi para dar esta terra como havia prometido aos nossos pais. E a grande lição que há a tirar daqui é que recebemos tudo de Deus e quando nos esquecemos disso, nós colocamos em situações complicadas, colocamos em situações sem saída. O autor, no texto que nós ouvimos hoje, o autor insiste na Páscoa. E como ouvimos, então eles celebram a Páscoa no 14º dia do mês à noite. A celebração da Páscoa marcou, se bem nos recordamos, o êxodo do Egito e o milagre do Mar Vermelho. Desta vez, a nova Páscoa já acontece na entrada da Terra Prometida e após o milagre do Rio Jordão. Mais tarde, ouviremos então falar de uma nova Páscoa, a Páscoa do Senhor. Mas o paralelismo entre estas duas situações, a do Egito e a do Rio Jordão, é mais que evidente e também bastante intencional. A mensagem do autor é que ao longo desta incrível aventura é o mesmo Deus que age para libertar o seu povo da Terra Prometida. Mais tarde, no tempo de Jesus, teremos então a nova Páscoa. A segunda parte do texto de hoje é um pouco surpreendente. Aparentemente só se fala de comida, mas novamente vamos ver, é um pouco mais de comida que se fala. Vamos recordar aquilo que é dito no texto. No dia seguinte à Páscoa, também em si é um rito que envolve comida, no dia seguinte à Páscoa comeram dos frutos da terra, pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. No dia seguinte à Páscoa, continua mais à frente do texto, cessou o maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas naquele ano já se alimentaram dos frutos da terra de Canaã. Olha, isto é como que uma reminiscência daquilo que acontece na nossa meninice. Nós somos progressivamente desmamados. Progressivamente deixamos o leite materno e são-nos introduzidos alimentos cada vez mais completos, cada vez mais adequados à nossa idade. Há como que uma nova etapa. E é assim que também nós dizemos às nossas crianças: tens de crescer, tens de fazer homenzinho, tens de fazer mulherzinha. E aqui temos um fenómeno semelhante a este. Se não vejamos, o período do deserto acabou. Tal como acabou a longa procissão daqueles 40 anos, foram 40 anos de dificuldades, de recriminações, mas também de soluções milagrosas que Deus foi proporcionando ao povo. A partir de agora,
A partir de agora, Israel é chegado, ou está chegado, à terra que lhe foi dada por Deus. E não será mais um povo um povo nómada, um povo sem terra, mas tornar-se-á sedentário. Habitará aquela terra. Será um povo de lavradores. Será um povo que comerá dos frutos da terra que há de cultivar. E como um povo adulto, eles tornaram-se, a partir de agora, responsáveis pela sua própria subsistência. E esta é outra lição que podemos retirar desta passagem da Escritura. A partir do momento em que as pessoas têm meios para suprir as suas próprias dificuldades, Deus não substitui cada um. E vamos ver isso ao longo das várias leituras deste domingo. Deus tem muito respeito pela nossa liberdade. Nós vemos isso desde o primeiro relato do Gênesis, não é? Deus respeita sempre a liberdade, mas por outro lado, nós nunca nos haveremos, nunca poderemos esquecer do maná com o qual Deus nos alimentou. Deus alimentou o seu povo no deserto. E haveremos sempre, nós ainda hoje somos herdeiros desta memória do povo de Israel, haveremos sempre de nos lembrar desta lição, que é a lição que Deus alimenta o seu povo com o maná no deserto. Segundo eu li, eu não tenho esta edição, mas no Targum, o Targum é são comentários, ou seja, desde o exílio para a Babilónia, que ou seja, os textos estavam escritos em hebraicos, mais tarde, no século II a.C., foram traduzidos para grego, que era já a língua franca, mas desde o século VII, VI, que o hebraico passou a ser assim uma língua mais litúrgica, uma língua do templo, uma língua da sinagoga, mas não era a língua falada todos os dias. Aliás, Jesus falava aramaico, nós sabemos isso, não é? E o Targum eram comentários que eram escritos assim à beira do texto sagrado para ajudar os fiéis, os judeus, a melhor compreender aquilo que estavam a ler. E uma nota, segundo aquilo que eu li, há uma nota do Targum então que refere qualquer coisa como: Deus ensinou-nos a alimentar os pobres, a propósito desta passagem, Deus ensinou-nos a alimentar os pobres por ter feito descer o pão do céu para os filhos de Israel. Que é como quem diz: agora cabe-nos a nós fazer o mesmo. Nós fomos alimentados, nós recebemos esta herança de sermos alimentados gratuitamente, e apesar das lamentações, apesar das refelizes, então agora cabe-nos a nós. E olha, isto não podia vir mais a propósito, que ao que parece o nosso país está para ser, não sei se inundado, mas vai acolher muitos refugiados, então nós temos uma grande oportunidade para colocar isto em prática. Vamos de seguida então ouvir o Salmo, a leitura do Salmo. A toda a hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, escutem e alegrem-se os humildes. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes, o vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. Este Salmo 33, na Bíblia, o Salmo número 34, este Salmo é um Salmo acróstico, como muitos outros que aparecem na Bíblia, que é um Salmo acróstico, ou seja, eles na margem direita, porque o hebraico escreve da direita para a esquerda, né? Na margem direita eles escreviam o abecedário, de cima para baixo, e depois escreviam cada verso, começando pela letra do abecedário. Nós podemos ainda ver que, reparamos facilmente, que este salmo tem um ritmo bastante binário, precisamente por isso. É assim uma espécie de improvisação, como se alguém dissesse: a toda a hora bendirei o Senhor, e alguém respondesse, começado com a letra do abecedário seguinte: o seu louvor estará sempre na minha boca. E alguém diz: a minha alma gloria-se no Senhor. E alguém responde:
escutem e alegrem-se os humildes, e por aí adiante. É assim um ritmo binário, um ritmo bastante coloquial. Outra coisa que nós reparamos facilmente é que é um salmo de ação de graças. Basta olhar para o vocabulário. Bendirei, o seu louvor estará, a minha alma gloria-se, alegrem-se os humildes, enaltecei comigo, exaltemos juntos, voltai-vos, ficarei radiantes. Este pobre clamou, o Senhor... Enfim, é um salmo de ação de graças. Predomina nele todo um vocabulário de ação de graças e que nos há de convidar também a nós que ouvimos e que rezamos este salmo, também a entrar então neste movimento de ação de graças. E reparem, se o salmista pode entrar em ação de graças, é porque ele é também herdeiro de uma experiência, herdeiro de uma história de salvação. E neste salmo, é toda a experiência do povo de Israel que está aqui a falar, que está aqui em evidência. Na sua própria história, Israel é ele mesmo, este pobre que experimentou a misericórdia de Deus. E quando ele canta este Salmo 33, um homem pobre chora e o Senhor ouve e vem salvá-lo de toda a angústia, Israel fala primeiro de si mesmo. Não é? E de repente Israel descobre aqui a sua vocação. E a vocação de Israel é uma dupla vocação. Primeiro, ele deve ser o povo, e nós somos herdeiros deste povo, não é? Ele deve ser o povo que ensina a confiança em Deus a todas as nações do mundo. O segundo aspecto desta vocação, e também nossa, é auxiliar a obra de Deus. Ser seu instrumento, assim como Moisés e Josué foi instrumento de Deus, libertando o seu povo e introduzindo na terra prometida. Israel é convidado a ser ele próprio um ouvido aberto aos pobres e um instrumento do cuidado de Deus para com eles. Por outro lado, nós não podemos terminar esta breve análise deste salmo sem nos recordarmos das bem-aventuranças de Jesus, não é? Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, diz Jesus, porque deles é o reino dos céus. E reparem que o próprio Jesus, que é o nosso Messias, nosso Salvador, nosso irmão na fé, o próprio Jesus, mesmo para as bem-aventuranças, ele fê-las inspirado nos Salmos. Também nós haveremos então hoje de rezar com os Salmos. Queria só ainda terminar assim, nós não temos aqui o Salmo completo, mas reparem que predominam então aqui duas pessoas verbais, não é? Na primeira estrofe nós temos a primeira pessoa do singular. Eu hei de bem dizer o Senhor. O seu louvor haverá de estar sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Então, vocês, os humildes, escutem a minha história e alegrem-se com a minha história. E assim havereis vós de enaltecer comigo o Senhor. E juntos haveremos de exaltar o seu nome. Sabem porquê? Porque eu procurei o Senhor e Ele atendeu-me. Ele libertou-me de toda a minha ansiedade. Então vós quem? Os humildes, que estavam lá atrás, não é? Vós os humildes, vós os pobres de espírito, bem-aventurados, dizia Jesus, então bem-aventurados os pobres em espírito, são aqueles que não são autossuficientes, são aqueles que aceitam depender de Deus. Diz-nos então, continua então, voltai-vos então vós os pobres de espírito, voltai-vos para Ele e ficareis também radiantes, não é? O vosso coração não se cobrirá de vergonha, o tal opróbrio de que eu já há pouco tinha falado, e é qualquer coisa que está presente ao longo das leituras. Mais tarde no Evangelho, a segunda leitura fala-nos disso, mas também o Evangelho, porque é que o filho mais novo recusava ou resistiu a regressar à casa do pai? Precisamente por causa deste opróbrio, desta vergonha em que se viu inserido. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Olhem que este pobre,
clamou e o Senhor o ouviu. Mais uma vez, haveremos de fazer esta experiência ao longo de todas as leituras deste domingo. Ele salvou de todas as angústias. Vamos ouvir então de seguida a segunda leitura. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Tudo foi renovado. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens e confiando-nos a palavra da reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo, que não conhecera o pecado, Deus identificou-o com o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. Este trecho é tirado então da segunda carta aos Coríntios. Se lerem a introdução, essa já é a segunda, mas as coisas não estariam a correr muito bem a Paulo. Paulo ter-se-á eventualmente zangado, pelo menos houve ali contrariedades entre Paulo e os Coríntios. Havia lá, já tínhamos dito isso no domingo passado, a propósito da primeira carta, e a zanga terá subido de tom. E Paulo escreve então esta segunda carta numa altura em que as coisas já estariam um pouco mais apaziguadas. E reparem que, se olharmos para o centro desta leitura, encontramos esta expressão: não levando em conta as faltas dos homens e confiando-nos na palavra da reconciliação. Nós temos várias formas de ler isto. Podemos pensar, então, mas isso significa que desde a criação Deus esteve sempre a contar as faltas dos homens? Uma outra forma de nós olharmos para isto é que Deus nunca ligou às faltas dos homens. O pecado sempre lhe passou ao lado. Ora, quando Paulo diz que Deus apaga para todos os homens a conta, põe a zero a conta dos seus pecados, é nas nossas cabeças que ele apaga as falsas ideias sobre um Deus contabilista. Reparem que esta leitura começa precisamente: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E ser uma nova criatura implica também reformular os nossos esquemas de pensamentos, que muitas vezes são à maneira do mundo: cá se fazem, cá se pagam. Reparem que Paulo continua: as coisas antigas passaram, tudo foi renovado. E olha, e tudo isto vem de Deus, tudo isto não é obra das nossas mãos, não é obra da nossa criatividade. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo, não é? E nos confiou este ministério, esta função, este trabalho da reconciliação. E nós somos então, continua depois desta passagem que eu li no início, nós somos embaixadores de Cristo. Nós continuamos o seu trabalho. Nós continuamos a proporcionar que Cristo faça o seu trabalho. E é Deus quem nos exorta, enfim. Surge então aqui a pergunta, ou pode surgir: então, porquê é que Jesus morreu? Cristo veio dar testemunho deste Deus. Jesus diz: eu vim dar testemunho da verdade. O que é a verdade? A verdade plena, ou seja, a essência das coisas, enfim. Cristo veio dar testemunho, então, dizia eu, deste Deus, testemunho do amor de Deus entre os seus contemporâneos. Acontece, porém, que, tal como nós hoje muitas vezes somos avessos a esta ideia revolucionária de um Deus que é amor e que é perdão e que não tem em conta os nossos pecados, não tem em conta as nossas culpas, no tempo de Jesus as coisas não foram diferentes. E ele sofreu a recusa dessa revelação. E ele aceitou morrer por ter sido
eventualmente muito audacioso, por ter sido muito constrangedor a sua posição, a sua postura para as autoridades locais do seu tempo, as autoridades religiosas e até civis. Aliás, quem melhor do que ele sabia quem era Deus? E ele morreu desse orgulho dos homens que se transformou em ódio, sem misericórdia. É este escalar. Nós ultimamente nas notícias temos ouvido falar muitas vezes do escalar do discurso, é preciso ter cuidado para não deixar sempre uma porta de saída para o Putin, etc. Não é? Por isso, mas Jesus foi no fundo vítima deste escalar de ódio, não é? E no meio dessa explosão de orgulho, ele sofreu a humilhação por causa do ódio que sobre ele estava a recair. Mas repara bem, ele só tinha palavras de perdão. Mesmo na cruz, mesmo durante a sua via sacra, depois de sair do pretório de Pilatos para ser crucificado, mesmo durante Jesus nunca teve, mesmo ainda no horto, quando Pedro quis combater os soldados romanos, Jesus manda parar. Não é? Ele não era esse o esquema dele. Ele só tinha palavras de perdão. Porquê? Porque Jesus veio nos revelar quem era o Pai. Quem é verdadeiramente o Pai. Ele é a imagem do Pai. Jesus é o verdadeiro rosto de Deus, que finalmente é exposto e está acessível ao olhar e ao entendimento humano. Aliás, quando Filipe desafia Jesus, Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus responde a Filipe, quem me viu, viu o Pai. Compreendemos então melhor que a sentença, aquele que não conheceu o pecado, Deus o identificou para nós com o pecado dos homens, para que graças a eles nos possamos também nós tornar justos, não por mérito próprio, não porque sejamos justos, mas pela justiça que nos é oferecida e que nos vem de Deus através de Cristo. Conseguimos então assim, na paixão de Cristo, observar, por um lado, até onde é que vai o pecado humano. Mas, por outro lado, também podemos contemplar e de que maneira, até onde vai a doçura, até onde vai o perdão de Deus, que é mesmo capaz de restaurar o mal causado pelo pecado. E nós? Nós só temos que nos converter, nós só temos que mudar de ideias. Não é? Vamos então continuar e vamos ouvir então a passagem do Evangelho deste domingo, a leitura mais longa. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para o país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilha, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitel gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu pai voltou e teu pai mandou matar o vitel gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora estar com ele. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que concebeu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitel gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Tal como eu tinha referido, é uma parábola muito longa, que já deu aso a muitos livros, e quem sou eu então para, em meia dúzia de minutos, conseguir condensar todo este texto. No entanto, gostaria de deixar algumas chaves de leitura para esta parábola e para aquilo que a envolve. Ora, a chave de leitura para podermos perceber esta passagem, penso que poderá ser encontrada nas linhas de abertura, logo nas primeiras linhas que nós ouvimos. Jesus estava a caminho de Jerusalém para a Páscoa, para a sua Páscoa, para celebrar a Páscoa, e tinha acabado de falar do sal. Coisa boa é o sal, mas se perder o sabor, de pouco servirá. Isto no capítulo imediatamente anterior. Depois, entre a primeira parte da parábola, ou seja, nós hoje não ouvimos, tal como aparece na Bíblia, tudo seguido, se olharem para as referências, há ali uns versículos iniciais, depois há um intervalo que nós não ouvimos, mas eu vou-vos falar disso, e depois há então a parábola propriamente dita do filho pródigo. E então o que há entre estes dois momentos é precisamente que Jesus conta ainda duas parábolas mais pequenas antes desta. A primeira delas é a da ovelha perdida. Um homem que tinha 100 ovelhas, mas uma se perdeu. E vejam bem a loucura, ele deixa 99 para ir à procura de uma. É um pastor que vai à procura de uma loucura. Aos olhos da gestão, qualquer gestão, o gestor diria que não faz sentido. E Jesus termina esta parábola: digo-vos eu, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Mas Jesus ainda conta uma segunda parábola antes daquela que nós já vimos no Evangelho deste domingo, que é precisamente a parábola da dracma perdida. Uma senhora que perdeu uma dracma, uma moeda. Eu não conheço bem o valor dessa moeda, mas perdeu, seria uma moeda de algum valor, ela também era pobre, para ela tinha muito valor. E que envolve todos os seus esforços para encontrar aquela moeda até que encontra. E Jesus termina esta pequena história, esta pequena parábola, com esta expressão: digo-vos, assim há mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Jesus parece insistir na conversão e nos pecadores. Então, porquê? É que, se bem se recordam, no início da leitura, nós ouvimos, naquele tempo, naquele momento, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus. Tudo que fosse gente de má vida aproximava-se de Jesus porque se sentia atraído por aquilo que ele dizia. E Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, não se importava, não se incomodava que eles se aproximassem dele. Mas, no entanto, havia um grupo que se incomodava com isso.
é que, mas, continua o texto, mas, há aqui uma divisão, mas os fariseus e os escribas, os bem comportados, assim como nós, digamos nós, murmuravam entre si, dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Ora, como é que ele pode ser Deus? Se Deus detesta o pecado, como é que Jesus pode ser Deus e não detestar os pecadores? E é por isso que Jesus então vai contar esta parábola, a qual nós chamamos o filho pródigo. E reparem, nesta parábola já não é Jesus que diz, mas é uma parábola em que se faz ouvir a voz do Pai. No texto que nós ouvimos, termina com: o pai respondeu. Ele respondeu a quem? Ao filho mais velho, ao tal que nunca saiu de casa. Filho, fariseus, eu, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado, tal como a ovelha e tal como a dracma foram encontrados. Mas agora é a voz do Pai que se faz ouvir. Ora bem, a voz do Pai faz-se ouvir a um de dois filhos. Então é um pai que tinha dois filhos. Tal como os dois grupos estavam diante de Jesus. De um lado os fariseus e os doutores da lei, e do outro lado os pecadores, aqueles que estavam em situação irregular, mas que Jesus acolhia com bastante naturalidade. E não podemos nunca esquecer, eu já falei um pouco isso, que os fariseus eram realmente pessoas boas. Eram até muito boas, eram muito piedosas e muito fiéis à lei. Cumpriam os mandamentos, faziam o que estava, iam à missa todos os domingos, rezavam um terço todos os dias. Tudo isso que estava prescrito, eles faziam, eles cumpriam, à custa do seu esforço. Não é? E eles, se calhar, não podem deixar de ficar chocados, como se calhar nós ficaríamos, digo eu. Eu falo por mim, eu não posso falar por ti. Se Jesus tivesse um pouco de discernimento, vejam bem, ele veria com quem se estava relacionado. Ele cuidaria da imagem, ele afastar-se-ia daquele tipo de pessoas. Não é? Pelo menos dos cobradores de impostos, estavam a cobrar impostos para o povo opressor, para os romanos. Pelo menos das prostitutas que desfaziam lares, etc. Não é? Pior ainda, os fariseus estavam bem conscientes da santidade de Deus e da total incompatibilidade entre Deus e o pecado. Não é? Tantas vezes Deus tinha corrigido o seu povo por ele se ter desviado da sua lei e dos seus preceitos. Como é que Deus não era compatível com aquela gente, no fundo, não é? E assim, se Jesus tinha sido enviado por Deus na cabeça dos publicanos, dos fariseus, dos doutores da lei, Deus não poderia então, de forma nenhuma, o Messias não se poderia misturar com os pecadores. Antes, pelo contrário, ele só tinha que se aproximar da gente de bem. E é então neste contexto que Jesus lhes vai contar esta parábola. Para quê? Para lhes permitir dar um passo em frente. Para lhes permitir ir mais longe. Reparem que não se trata aqui de condenar os fariseus. Mas Jesus ama os fariseus tal como ama os pecadores, as mulheres de má vida, etc. Jesus ama a todos. Jesus veio para salvar a todos, assim eles estejam dispostos a acolher a sua salvação. Acontece, porém, que esta gente, os tais pecadores, se aproximavam de Jesus para o ouvirem, enquanto os fariseus estavam a aproximar de Jesus para quê? Para o tentar condenar. Então reparem, um pai tem então dois filhos que aparentemente são muito diferentes. Ora, vamos lá ver então se eles são assim tão diferentes quanto isso. É que, pelo menos, um ponto em comum eles parecem ter. É que tanto um como o outro são extremamente calculistas. Aquele que partiu, aquele que saiu da casa do pai, partiu para a terra da estrangeira,
desfazendo, dilapidando todo o património do pai, que ele exigiu que o pai lhe desse. Ele pensa, ele calcula, eu não mereço. Mas reparem, aquele que ficou em casa, que ia trabalhar para os campos, que mesmo no dia em que o pai estava a oferecer a festa pelo irmão que tinha partido, estava nos campos a trabalhar, a cuidar do património do pai. Mesmo ele também é calculista, ele também calcula, eu merecia mais qualquer coisita, pelo menos. Eu merecia mais qualquer coisa que isto. No fundo, então, eles são muito parecidos no que respeita à sua propensão para as contas de somar e de subtrair. Quem destoa no meio desta tonalidade contabilística é precisamente o pai. O pai não faz contas. Ele ama ambos os filhos e para ele isso é tudo. Não há nada que valha a pena contabilizar, não há nada que valha a pena contar. O mais novo tinha-lhe dito perentoriamente: dá-me a minha parte, dá-me aquilo que é meu. O pai vai muito mais longe. E ele diz aos dois, diz tanto a um como ao outro: tudo o que é meu é teu. E esta é uma lógica que nos é muito difícil de abandonar. E toda a Bíblia do Antigo Testamento é a história desta longa pedagogia, que é lenta, que é paciente, de um Deus com o seu povo, que lhe ensina esta lógica nova. É um Deus que se dá a conhecer não como nós o imaginamos, mas como Ele é realmente, não é? E como Ele é apenas uma questão de amor livre e gratuito. Amor só porque sim. Só porque Ele é Deus. Só porque Ele é Pai. E é por isso que a festa, nesta passagem, como com Deus, é sempre, e como na passagem da ovelha perdida e como na passagem do dracma perdido, a festa é sempre grande, é sempre à grande. É uma festa com o vitel gordo, que é para durar vários dias, para se festejar e para chegar para todos, não é? Só uma observação final. Na parábola da ovelha perdida, como eu vos disse, está neste mesmo capítulo 15 de São Lucas, é o pastor que vai à procura da ovelha que se perdeu. Deixa sem e vai à procura daquela que está perdida. Nesta parábola, o pai não vai à procura do filho que decidiu ir embora. O pai não vai trazer o filho de volta à força. Vai esperar que ele queira voltar. Mas vai ficar à coque para quando ele estiver já longe. Mas respeita a sua liberdade. Respeita o seu ritmo. Respeita as suas limitações. Deixo-vos então agora com uma pequena meditação que é lida pela Rita, mas que é feita a partir de um texto escrito pelo Padre Dário Pedroso. Até para a semana, se Deus quiser, da minha parte. Pergunta-te o que Deus te quer dizer com esta palavra. Procura escutar no silêncio do teu coração as interpelações. Consegues intuir, saborear a alegria da festa do perdão, celebrada sobretudo no sacramento da reconciliação? Quando te confessas, acreditas que estás a dar uma alegria a Deus, que o Pai te acolhe com ternura e carinho, que faz festa? És ou tens sido muitas vezes como o filho mais novo, que usa mal os dons de Deus, que se serve deles para pecar, que se afasta do Pai, quer na oração, quer na vida de sacramentos?
Desejas reconciliar-te? Diz com verdade: sim, irei ter com meu pai? Ou és como o irmão mais velho? Tens o coração fechado ao perdão com o próximo, começando pela tua família? És agressivo a julgar e a condenar, sem compaixão e misericórdia? Ajudas os outros a encontrarem-se com Deus e a reconciliarem-se, na certeza de que Deus Pai fica alegre e feliz com esses encontros de conversão? O mundo precisa de apóstolos da reconciliação. Aceitas esse desafio?